inclui responsabilidade por uso indevido do patrimônio público, favorecimento e atos de improbidade administrativa. A empresa Adriana Materiais de Construção e Serviços LTDA, indiciada por ser beneficiária direta da irregularidade com a empresa Adriana Materiais para a Construção, por receber pagamento em 2025 por serviços de roçada com contrato vencido e sem comprovação formal da prestação. A tipificação em tese inclui responsabilidade por fraude, recebimento indevido de recursos públicos e atos de improbidade administrativa. A comissão ressalta que as investigações dos órgãos competentes poderão identificar outros agentes públicos e privados, bem como outras empresas envolvidas nas irregularidades, a partir do aprofundamento das provas e da quebra de sigilos, das recomendações. Para além da responsabilização dos envolvidos, essa CPI propõe as seguintes recomendações, visando ao aprimoramento da gestão pública e a prevenção de futuras irregularidades. Fortalecimento dos mecanismos de controle. Segure-se a elaboração de projetos de lei para fortalecer os mecanismos de controle interno e externo sobre a execução orçamentária e contratual, com foco em fiscalização de serviços e bens entregues, exigidos relatórios fotográficos e georreferenciados. Gestão rigorosa de bens públicos. Recomenda-se estabelecer critérios mais rigorosos para a gestão de bens públicos, incluindo cessão, uso e manutenção, com penalidades claras para o uso indevido. Transparência nas licitações e contratos. Propõe-se aprimorar a legislação municipal com foco em maior transparência, publicidade e mecanismos de combate ao direcionamento e à quebra de ordem cronológica de pagamentos, bem como a exigência de comprovação de frota e equipamentos próprios para empresas contratadas. Combater a interferência informal. É fundamental criar mecanismos legais para coibir a interferência informal de pessoas sem vínculo com a administração pública em decisões e processos administrativos. Capacitação e estrutura para a fiscalização. Recomenda-se o investimento em capacitação e aumento do quadro de pessoal para os setores de fiscalização e auditoria da Prefeitura, garantindo que tenha autonomia e recursos para atuar de forma eficaz, especialmente na verificação em loco de serviços e bens. Canais de denúncia protegidos. Sugere-se a criação de canais de denúncia anônimos e protegidos para servidores e cidadãos, incentivando a comunicação de irregularidades sem temor de retaliação. Publicidade ativa e acessível. É importante incentivar a publicação proativa de todos os dados de contratos, licitações e execução orçamentária em portal de transparência de fácil acesso e compreensão pela população, incluindo relatórios de fiscalização e fotos de obras e serviços. Ética na administração pública. Por fim, recomenda-se promover treinamentos contínuos para servidores sobre ética na administração pública, combate à corrupção e os riscos de informalidade nas relações de trabalho, plano de fiscalização rigorosa e contratos terceirizados, implementação de um plano com foco específico na verificação de cumprimento das obrigações trabalhistas e de segurança do trabalho, incluindo auditorias periódicas, visitas em loco, cláusulas contratuais mais rigorosas e capacitação dos fiscais do contrato. Dos encaminhamentos. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida, vereador Milton César Pires, para os seguintes encaminhamentos, em conformidade com o artigo 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ilha Comprida. Submissão do relatório final. O relatório final aprovado pela maioria dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito é submetido a Vossa Excelência para as providências regimentais cabíveis. Remessa ao Ministério Público. Remessa deste relatório com cópias integrais de todos os documentos que o instruem e das atas das oitivas ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que avalie os indiciamentos propostos. Em sendo o caso, promova a responsabilização criminal e civil dos infratores, conforme o artigo 6º-A da Lei nº 1579, de 1952, e o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Remessa ao Tribunal de Contas. Remessa deste relatório com cópias integrais dos documentos que o instruem ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que avalie irregularidades sobre a ótica da gestão dos recursos públicos e adote as providências cabíveis, incluindo a aplicação de sanções e ressarcimento ao erário. Remessa da Procuradoria-Geral do Município. Remessa deste relatório com cópias integrais dos documentos que o instruem à Procuradoria-Geral do Município de Ilha Comprida para que avalie a propositura de ações e ressarcimentos ao erário e outras medidas judiciais cabíveis em defesa dos interesses do município.
Publicidade e apreciação legislativa. Expedição de memorando com cópia deste relatório à mesa diretora da Câmara de Vereadores para publicidade de sua aprovação e encerramento dos trabalhos dessa CPI nos diários oficiais, bem como para apreciação e encaminhamento das sugestões de aprimoramento legislativo e administrativo contidas neste relatório, das proposições legislativas. Com base nas irregularidades apuradas e nas recomendações formuladas, esta comissão sugere as seguintes proposições legislativas a serem desenvolvidas e apresentadas por esta Casa Legislativa. Projeto de lei de transparência contratual, que estabeleça a obrigatoriedade de publicação detalhada de todos os contratos, aditivos, medições e comprovantes de pagamentos de obras e serviços públicos em tempo real, em formato aberto, de fácil acesso no portal Transparência Municipal. Projeto de lei de fortalecimento de controle interno, que preveja a dotação orçamentária mínima e estrutura de pessoal necessária para a controladoria interna do município, garantindo sua autonomia e capacidade de fiscalização. Conclusão. A Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2025 conclui seus trabalhos com a certeza de ter cumprido seu papel fiscalizatório, desvelando um cenário de graves irregularidades na Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Linha Cumprida. As operações tapa-buraco fantasma, caminhões de lixo fantasma, cessão irregular de motoniveladora e irregularidade com a empresa Adriana Materiais para a Construção, a usurpação de função pública por João Neto, a quebra da ordem cronológica de pagamentos e a falta de fiscalização trabalhista e de segurança do trabalho em contratos terceirizados são exemplos contundentes de como a má gestão, a falta de fiscalização e o conluio entre agentes públicos e privados podem lesar o erário e comprometer a prestação dos serviços essenciais à população. Este documento, fruto de um trabalho diligente de análise documental e oitivas, apresenta indícios robustos que, em tese, configuram atos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. A comissão espera que as conclusões aqui apresentadas sirvam de base sólida para que o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral do município adotem as medidas cabíveis, promovendo a responsabilização dos envolvidos e ressarcimento dos prejuízos causados. Mais do que apontar culpados, essa CPI visa contribuir para o aprimoramento de gestão pública em Ilha Cumprida, por meio de recomendações e proposições legislativas que visam fortalecer a transparência, o controle e a ética na administração municipal. A fiscalização é um pilar da democracia e a atuação dessa comissão reafirma o compromisso do Poder Legislativo com a defesa do interesse público e a probidade na aplicação dos recursos dos cidadãos. Lido, senhor presidente. Encaminho o relatório final da CPI 01/2025, conforme solicitado. Suspendo a sessão por 5 minutos. Eu acho que eu vou trocar em definitivo com o Migui. Migui é bem, cara. Ele deu...
Peço ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Todos estão presentes, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 083/2025. Requeiro nas formalidades regimentais, ouvido o douto soberano plenário, para que, se aprovado for, oficie a excelentíssima senhora prefeita municipal, Maristela Osório de Marques Cardona, a fim de que seja solicitado o envio da relação de todos os pedidos de doação de lotes protocolados por igrejas e entidades religiosas, bem como daqueles que foram atendidos, indicando a respectiva ordem cronológica de protocolo e de atendimento, além de informar quais são os critérios adotados pela administração municipal para análise e deferimento de tais pedidos. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo assegurar a transparência dos atos da administração pública, especialmente no que se refere à destinação de bens imóveis municipais a entidades religiosas. O levantamento solicitado permitirá a esse legislativo acompanhar a regularidade e a equidade no atendimento dos pedidos, bem como compreender os critérios que norteiam as decisões do Poder Executivo, garantindo publicidade e isonomia na condução dos processos. Plenário dos Emancipadores: Milton César Pires, Edna Barbosa Colasso, José Roberto Venâncio de Souza, Márcia Padilha Isidoro Romano, Éder Kuzner de Ramos. Coloco em discussão o requerimento número 83/2025, de autoria dos vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto Frajola. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um adendo ao requerimento, estendendo o pedido para as demais entidades que solicitaram a doação de bem público, de terreno, né, na prefeitura, para todas as entidades, se possível. Não só as religiosas, mas todas as demais entidades que fizeram o protocolo. Coloco em discussão aí o adendo do vereador Roberto Frajola. Coloco em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento número 83/2025 com o adendo do vereador Roberto Frajola. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário, requerimento número 83/2025, de autoria dos vereadores, com adendo do vereador Roberto Frajola. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Requerimento 84/2025. Eis-me o senhor presidente da Câmara Municipal de Linha Comprida. Venho pelo presente, nos termos do artigo 257 do Regimento Interno dessa Casa, justificar a falta ocorrida na 23ª sessão ordinária, realizada em 12 de 8 de 2025, devido a afastamento por motivo de saúde, conforme atestado médico em anexo. Requeiro assim que seja submetida à consideração do egrégio e soberano plenário e, se acatado, seja aplicado o disposto no artigo 261 do Regimento Interno dessa Casa. Plenário dos Emancipadores, vereadora Edna Barbosa Colasso. Lido o requerimento 84, presidente. Coloco em discussão o requerimento número 84/2025, de autoria da vereadora Edna Colasso. Encerrada a discussão, coloco em votação. Informo que o quórum para sua rejeição é de 2/3 dos membros da Câmara em votação nominal. Vereador Emerson Grilo. Pela aprovação. Vereadora Edna Colasso. Pela aprovação. Vereador Éder Kuzner. Pela aprovação. Vereador Roberto Frajola. Pela aprovação. Vereadora Márcia Romano. Pela aprovação. Vereador Miguel Talada. Pela aprovação. Vereador Ivan Heleno. Pela aprovação, presidente. Vereador Mozart Silvestre. Aprovação, senhor presidente. Esta presidência vota pela aprovação. Declaro aprovado por 9 votos o requerimento da vereadora Edna, requerimento de número 84/2025. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Requerimento 85/2025. Considerando que a manutenção da iluminação pública é um serviço essencial à população, impactando diretamente na segurança, mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos, e que sua gestão envolve a aplicação de recursos públicos e a contratação de serviços.
Considerando as inúmeras reclamações e manifestações que têm sido feitas pela população de Ilha Cumprida acerca da deficiência na manutenção da iluminação pública em diversas localidades do município, o que tem gerado preocupação e insatisfação generalizada. Considerando que a prestação de serviços públicos essenciais como a iluminação deve ser pautada por critérios técnicos e objetivos, e que a utilização de critérios políticos para a priorização de reparos e destinação de recursos é incompatível com os princípios basilares da administração pública, com a impessoalidade, a moralidade e a eficiência, previsto nos artigos 37 da Constituição Federal, os quais exigem que a gestão seja em benefício de toda a coletividade sem distinções. Assim, diante do exposto, requer nas formalidades regimentais, ouvindo o douto soberano plenário, para que, se aprovado for, oficie a excelentíssima senhora prefeita municipal Maristela Osório de Marques Cardona, solicitando as seguintes informações e providências referentes à manutenção da iluminação pública do município de Ilha Cumprida. Primeiro, quais os critérios técnicos e operacionais que estão sendo utilizados para a priorização e execução dos serviços de manutenção e reparo da iluminação pública em todo o território municipal, visando assegurar que a distribuição dos serviços seja justa e equitativa, sem qualquer influência de caráter político. A relação detalhada de todas as luminárias consertadas nos últimos 90 dias, contados a partir da data da protocolização deste requerimento, incluindo a localização, rua, número próximo, bairro e a data do reparo, a fim de permitir a fiscalização da efetividade do serviço e a identificação de possíveis disparidades no atendimento. Vereador Roberto Frajola. Lido o requerimento 85, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento número 85/2025, de autoria do vereador Roberto Frajola. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto. Senhor presidente, os dados oficiais da prefeitura mostram que nós temos perto de 900 luminárias apagadas. O que foi contratado não dá para 900 luminárias apagadas. Foi feito um contrato pequeno para consertar um pedaço. Só que a gente não sabe qual o critério que está utilizando para poder consertar as luminárias. Né? É por ordem de protocolo, porque tem idoso, por exemplo, a gente podia usar esse critério, aonde tem idosos, aonde tem próximo de escola, mas não tem um critério aparentemente. Então a ideia é que a gente possa saber quais os critérios estão sendo utilizados e a gente possa assim informar a população. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento 85/2025 do vereador Roberto Frajola. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário o requerimento número 85/2025 de autoria do vereador Roberto Frajola. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 86/2025. Considerando a fundamental importância da transparência e da fiscalização da gestão dos recursos públicos, pilares essenciais para a administração municipal eficiente e responsável, em conformidade com os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal. Considerando que programas de grande alcance e impacto social, como o programa Interior na Praia, envolvem a mobilização de recursos públicos e a contratação de diversos serviços e bens para a sua realização. Considerando que a população de Ilha Cumprida tem o direito de conhecer detalhadamente a aplicação dos recursos públicos em programas promovidos ou apoiados pela administração municipal, considerando que o exercício da função fiscalizadora desta Casa Legislativa exige acompanhamento rigoroso da destinação dos recursos efetuados com verbas públicas, a fim de assegurar a probidade e a economicidade. Assim, diante do exposto, requeiro nas formalidades regimentais, ouvido o douto soberano plenário, para que, se aprovado for, oficie a senhora prefeita municipal Maristela Osório de Marques Cardona, solicitando que seja encaminhada a prestação de contas completas e detalhadas dos recursos gastos referente ao programa Interior na Praia, incluindo a lista com todos os gastos, cópias de processos administrativos que ensejaram as contratações e documentos que atestem a execução e ou entrega dos bens ou serviços cadastrados. Vereador
Roberto Frajola, lido o requerimento 86, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento número 86/2025, de autoria do vereador Roberto Frajola. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto. Senhor presidente, o programa Interior na Praia é um programa interessante do governo do estado que traz o pessoal da terceira idade de outros municípios para a Ilha Comprida. E esse programa aportou nos cofres públicos de Ilha Comprida pouco mais de R$60 mil para poder receber esses idosos que vieram aqui passear. E a ideia nossa é entender como foi gasto, da maneira que foi gasto, se foi gasto de maneira adequada, para poder prestar conta para a população. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Ivan Eveno. Só para complementar a fala do vereador Roberto Frajola, esse é um programa do governo do estado, que é o programa Interior na Praia. Veio uma cidade do interior do estado de São Paulo, veio fazer esse trabalho na nossa cidade e, naturalmente, a cidade de Ilha Comprida também foi a outra cidade, que é Monte Alegre do Sul. Então, é uma troca onde o governo do estado, através da Secretaria de Esporte, incentiva e faz essa sensibilidade em relação à melhor idade de fazer essa vivência, vamos dizer assim, em trocar em outros municípios. Eles vieram à cidade de Ilha Comprida e a cidade de Ilha Comprida foi para Monte Alegre do Sul. Então é super importante, o governo do estado tem essa visão e teve a mesma recepção, tanto o recurso que veio para Ilha Comprida, tanto outro recurso que foi para Monte Alegre do Sul. Mas é super interessante para poder mandar essa informação para a população aonde foi gasto o recurso encaminhado para a cidade de Ilha Comprida. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto Frajola. Só para fazer um registro público e agradecer à Prefeitura de Monte Alegre do Sul, que as informações que a gente tem é que recebeu muito bem a turma da terceira idade lá. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento número 86/2025, de autoria do vereador Roberto Frajola. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestem em pé. Declaro aprovado, por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, o requerimento número 86/2025, de autoria do vereador Roberto Frajola. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 87/2025. Considerando que o valor despendido com alimentação destinada aos prefeitos participantes da reunião da Precesp gerou questionamentos por parte da população, demandando maior transparência sobre os gastos públicos envolvidos. Considerando ainda que surgiram indagações acerca do pagamento efetuado a uma empresa específica, enquanto os serviços de alimentação teriam sido prestados por outras 2 empresas distintas, o que suscita a necessidade de esclarecimentos sobre a regularidade da execução contratual. Considerando, por fim, que foram levantadas dúvidas sobre a ausência de alvará de funcionamento e de classificação nacional de atividades econômicas, o CNAE, adequados para a prestação do referido serviço por parte das empresas que efetivamente o executaram, o que pode configurar irregularidades administrativas e fiscais. A disponibilização da cópia integral do processo administrativo em questão é fundamental para que esta Casa Legislativa possa exercer plenamente sua função fiscalizadora, garantida a transparência e a legalidade dos atos de administração pública municipal. Solicito ainda que as informações sejam fornecidas em formato digital quando disponíveis. Assim, diante do exposto, requeiro nas formalidades regimentais, ouvido do soberano plenário para que, se aprovado for, oficie a senhora prefeita municipal Maristela Osório de Marques Cardona, solicitando que sejam encaminhadas cópia integral do referido processo administrativo referente a que ensejou dispensa de licitação número 041/2025, bem como medições e ou documentos equivalentes que comprovem a execução. Vereador Roberto Frajola, lido o requerimento 87. Senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento número 87/2025, de autoria do vereador Roberto Frajola. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Roberto. Senhor presidente, nós tivemos aqui uma reunião da Precesp, que são os prefeitos das instâncias aqui do estado de São Paulo. Eu concordo que a prefeitura deveria dar um café da manhã para eles, acho importante. Mas penso que era uma oportunidade ímpar para o comércio local que esses prefeitos e esses assessores comessem nos restaurantes aqui de Ilha Cumprida e gastassem o dinheiro aqui. Na minha avaliação, não faz nenhum sentido o prefeito vir aqui com o assessor e a prefeitura bancar paeja, bancar jantar, 25 mil reais de dinheiro público para outros prefeitos comerem aqui. Na minha avaliação, não concordo. Mas outra coisa chamou a atenção. A empresa que ganhou para fazer essa alimentação, essa paeja, não tem KNAI para poder fornecer alimento para fora. Não tem alvará de cozinha. E quem efetivamente prestou o serviço foram outros prestadores de serviço, o que também está errado. Então, dado as irregularidades que a gente tem encontrado na prefeitura, a gente pede as informações para entender como é que foi o processo administrativo e o custo real desse banquete que o poder público, que as pessoas de Ilha Cumprida bancaram para os prefeitos que aqui vieram. Continue em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento número 87/2025, de autoria do vereador Roberto Frajola. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Declaro aprovado, por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário, o requerimento número 87/2025, de autoria do vereador Roberto Frajola. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 88/2025. Considerando a fundamental importância da transparência e da fiscalização na gestão dos recursos públicos, pilares essenciais para a administração municipal eficiente e responsável, em conformidade com os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal. Considerando que o programa Frente de Trabalho desempenhou um papel relevante no auxílio a cidadãos desempregados em nosso município, oferecendo ocupação, renda e qualificação profissional. Considerando que esse programa está programado para se encerrar no próximo dia 3 de setembro, gerando questionamentos e impactos na comunidade beneficiada. Considerando a informação de que existe uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, motivando o fim do referido programa, considerando, contudo, a recente e relevante decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário RE 1551.780/São Paulo, publicado em 19 de agosto de 2025, que considerou constitucional uma lei municipal que criou um programa de auxílio ao desempregado com características similares ao Frente de Trabalho de Ilha Cumprida. Considerando que o STF fundamentou sua decisão no caráter assistencial do programa, na sua excepcionalidade e temporalidade, no foco em qualificação profissional e na consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, distinguindo de uma burla à exigência de concurso público, considerando que o exercício da função fiscalizadora desta Casa Legislativa exige o acompanhamento rigoroso das políticas públicas e das aplicações dos recursos, bem como a compreensão das bases legais que as sustentam ou as encerram. Assim, diante do exposto, requer nas formalidades regimentais, ouvido o douto soberano plenário, para que, se aprovado for, oficie-se a senhora prefeita municipal Maristela Osório de Marques Cardona, solicitando as seguintes informações: os motivos detalhados que levaram ao encerramento do programa Frente de Trabalho no município de Ilha Cumprida, cópia integral da recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que orientou ou recomendou o fim do referido programa. Diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, RE 1551.780 de São Paulo, que reconheceu a constitucionalidade do programa de auxílio ao desempregado com caráter assistencial e temporário, o Poder Executivo Municipal considerará rever a decisão de encerramento do programa Frente de Trabalho ou avaliará a implementação de iniciativas semelhantes à luz deste novo entendimento jurisprudencial. Vereador Roberto Frajola. Lido o requerimento 88, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento número 88/2025, de autoria do vereador Roberto Frajola. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto Frajola. Senhor presidente, existe a informação de que no próximo dia 3 de setembro o programa Frente de Trabalho vai ser encerrado.
E a informação é que ele vai se encerrar porque existe uma recomendação do Ministério Público Estadual. Eu nunca vi a recomendação, mas acredito que exista. O fato é que no último dia 19, agora, semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso sobre sobre programa igual ao Frente de Trabalho aqui de São Paulo e decidiu que sim, esses programas são constitucionais, são legais e que a prefeitura pode manter. Então, diante dessa mudança, o que a gente pede e o que a gente entende? Primeiro, a gente entende que tem condições jurídicas de continuar o programa. Segundo, que a prefeitura se manifeste o mais rápido, porque essas pessoas estão angustiadas, sem saber se vão ter o pão para colocar na mesa, porque muitos deles sobrevivem hoje do programa Frente de Trabalho. Então é isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento do vereador Roberto Frajola. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Ivan Iveno. Quero parabenizar o vereador pelo requerimento, super importante, porque nós sabemos realmente a importância desse projeto que é na nossa cidade, que é a Frente de Trabalho, onde praticamente aí atende e já atendeu muitas famílias, mas na casa aí dos 300 pessoas, né? Aí se multiplica aí 300 famílias sendo beneficiadas, que isso vem o seu pão de cada dia na mesa. O requerimento é pertinente, tendo essa posição também super importante. Agora, conversando um pouco com a prefeita e em relação a isso, já faz um tempo, era realmente poder direcionar a nossa parte jurídica para abrir um diálogo até mesmo com o nosso promotor, nosso juiz, para poder explanar tudo isso que está acontecendo hoje e tentar trazer isso para a Câmara Municipal, trazendo uma nova lei, para poder nós aqui discutir o assunto e em conjunto com a Procuradoria, resolver isso, sanar, porque nós sabemos da importância que é isso para essas pessoas e para a cidade de Ilha Cumprida também. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto Frajola. O que é importante a gente saber, senhor presidente? Não existe nenhuma ação judicial dizendo que tem que acabar com a Frente de Trabalho. Ponto. Se existe, é uma recomendação do Ministério Público. E a recomendação do Ministério Público não tem força de lei. A decisão do STF, que é o maior órgão da justiça do nosso país, sim, tem poder de lei. Então eu não vejo nenhuma dificuldade da gente continuar com o programa e prestigiar essas pessoas que têm trabalhado tanto para manter a nossa cidade de pé. Continua em discussão. É encerrada a discussão. Coloco em votação o requerimento número 88/2025. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário o requerimento número 88/2025 do vereador Roberto Frajola. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Requerimento 89/2025. Requerimento para instauração de comissão parlamentar de inquérito, CPI. Os vereadores que subscrevem o presente requerimento, representando ao menos 1/3 dos membros da Casa Legislativa, no exercício regular de seus mandatos e com fundamento no artigo 37, parágrafo único, inciso 3º, do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Ilha Cumprida, bem como nos artigos 76 e seguintes do Regimento Interno, para respeitosamente requerer a Vossa Excelência a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos a seguir expostos. Do fato determinado, o presente requerimento visa a apuração de possíveis irregularidades na contratação, execução e pagamento dos contratos firmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ilha Cumprida, bem como na prestação dos serviços de saúde e em procedimentos administrativos que envolvem outros órgãos municipais e que impactam a gestão da saúde. Da exposição dos fatos, a necessidade da instauração da CPI decorre de indícios concretos de graves irregularidades que motivam esta solicitação, identificados a partir de investigações preliminares e inquéritos civis, substanciados nos seguintes pontos: possível superfaturamento na aquisição de medicamentos, inquéritos civis número 0284.000279/2025, indicam superfaturamento e ausência
de vantajosidade em aquisições de medicamentos, com revogação de pregões e adesões em atas de registro de preços sem a devida pesquisa de mercado, resultando em prejuízos ao erário e aquisições com valores significativamente superiores aos de referência. Aquisição irregular de pães para a unidade do pronto atendimento. Inquérito Civil 0284.0000246/2025 aponta grave discrepância entre a quantidade de pães adquirida e a efetivamente entregue à UPA, com indícios de pagamento por bens não recebidos e prejuízo ao erário, além de possível obstrução à fiscalização. Fiscalização de orçamentos e outras irregularidades da contratação de pousada para atender demanda de saúde. O inquérito civil número 0284.0000239/2025 indica irregularidades na contratação de pousada por dispensa de licitação, incluindo a falsificação de orçamentos, participação de empresas de outro município e preço acima do mercado, além de inadequação de estrutura contratada às necessidades. Aquisição irregular de pneus e óleos lubrificantes envolvendo empresa imobiliária e agentes públicos. Denúncias apontam para aquisição irregular de pneus e óleos lubrificantes no valor de R$100 mil de uma imobiliária pertencente ao padrasto do secretário de administração, responsável pelo processo Inquérito Civil 0284.0000379/2024, configurando potencial conflito de interesses e desvio de recursos públicos. Tais fatos, se confirmados, configuram graves violações aos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública, especialmente na área da saúde, que exige a máxima transparência e probidade na aplicação dos recursos. Dos fundamentos jurídicos. A instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito encontra amparo nos seguintes dispositivos. A Lei Orgânica do Município de Ilha Comprida, em seu artigo 37, parágrafo único, inciso 3º, e artigo 40, estabelece as competências e o funcionamento do Poder Legislativo Municipal, incluindo a possibilidade de criação de CPI mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara. O regimento interno da Câmara Municipal, em seus artigos 76 e seguintes, detalha os procedimentos para a instauração de comissão parlamentar de inquérito, complementando as disposições da Lei Orgânica. A jurisprudência pátria do Supremo Tribunal Federal firma o entendimento de que a CPI constitui instrumento legítimo de fiscalização e controle do Poder Legislativo sobre a administração pública, sendo direito das minorias parlamentares e dever institucional da Casa Legislativa. Dos objetivos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito terá como finalidade apurar a veracidade das denúncias e identificar eventuais responsáveis por irregularidades nos contratos e pagamentos realizados pela Secretaria Municipal da Saúde e outros órgãos relacionados no exercício de 2025. Segundo, analisar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados, com especial atenção ao cumprimento das normas licitatórias e orçamentárias. Terceiro, quantificar eventuais danos ao erário e propor medidas para sua reparação. Quarto, sugerir aprimoramento nos controles internos da Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos envolvidos, visando a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, da metodologia sugerida. Para o pleno êxito dos trabalhos, sugere-se que a CPI requisite documentos e informações junto à Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos municipais envolvidos. 2. Realize oitivas de agentes públicos e particulares eventualmente envolvidos. 3. Promova diligências e inspeções em loco. 4. Solicite apoio técnico de órgãos de controles externos, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. 5. Da composição e do prazo. Propõe-se que a CPI seja composta por 3 membros, com prazo de duração de 90 dias, prorrogável por igual período mediante deliberação do plenário, nos termos do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal. Da justificativa. A presente propositura visa assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, a transparência e o respeito aos princípios constitucionais
e legais que regem a administração municipal, em defesa do interesse público e da moralidade administrativa, especialmente em área tão sensível e vital como a saúde. A atuação fiscalizatória dessa Casa Legislativa é essencial para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e para a proteção do patrimônio público. É imperativo destacar que o município de Ilha Cumprida recebeu um volume significativo de recursos, com quase 11 milhões em emendas parlamentares destinadas à saúde. Contudo, apesar desse substancial investimento e de todo o esforço e dedicação do funcionalismo público, os serviços de saúde não apresentam a melhoria esperada. A ausência de ferramentas e ações que justifiquem tal volume de investimento levanta sérias preocupações e reforça a necessidade de uma investigação aprofundada para garantir que os recursos sejam efetivamente convertidos em benefícios para a população. Dos pedidos. Diante do exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente requerimento. B. A imediata instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos propostos. C. A adoção das providências necessárias para a indicação dos membros e início dos trabalhos da CPI. Plenário dos Emancipadores, vereador Roberto Frajola, lido 89, senhor presidente. Mais o quê? Perdão, senhor presidente. Vereador Roberto Venâncio de Souza, Márcia Padilha Isidoro e o Éder Kuzner de Ramos. Os três assinaram, senhor presidente, o requerimento 89. Perdão, senhor presidente. Perdão. Conforme o parágrafo 1º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, informo que o requerimento não será objeto de discussão e nem votação. Informo que em até 72 horas baixarei a competente resolução. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação 185/2025, de autoria do vereador José Roberto Venâncio de Souza. Indica a senhora prefeita municipal colocação urgente e visível de placas de aviso sobre a presença de jacarés na lagoa do Parque Linear. Lido as indicações, senhor presidente. Encaminho a indicação conforme solicitado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das moções. Moção de pesar número 28/2025. Nos termos regimentais, apresentamos à mesa, ouvido o douto soberano plenário, respeitadas as formalidades legais, moção de pesar aos familiares do saudoso e querido Gladson Calarese Dezen, que no dia 16 de agosto de 2025, pela vontade de Deus, deixou essa vida a caminho da eternidade junto ao Pai Celestial. Gladson, um grande surfista de ondas grandes, iniciou sua carreira em Ilha Cumprida com o incentivo de sua irmã Ellen, oriundo de uma família tradicional que contribuiu para a emancipação de nossa cidade. Construiu ao longo da vida laços de amizade sólidos que sempre cultivou com lealdade e alegria. Com o surf, levou o nome da ilha para além de nossas fronteiras, chegando a competir em lugares como Peru e Fernando de Noronha. Nos últimos anos, sua segunda casa foi Maresias, onde estava quase todo fim de semana. Pouco antes da sua partida, recordou com carinho o apelido dado por seu melhor amigo, Chico Alemão, os Incansáveis, porque eram os primeiros a entrar e os últimos a sair do mar. O que conforta seus familiares e amigos é saber que Gladson partiu fazendo o que mais amava, surfar. Um verdadeiro privilégio concedido por Deus a quem viveu intensamente sua paixão e deixou um legado de coragem, alegria e amizade. Que se dê conhecimento desta moção à sua esposa Glauce Base Dezen, a seu filho Johann Base Denzen e ao seu pai Paulo Sérgio Dezen, a sua irmã Ellen Calarese, a sua avó paterna Cinda Dezen e aos demais familiares, amigos e a todos que com ele conviveram.
acrescentando que o povo de Ilha Cumprida, por meio de seus representantes legalmente constituídos, externa as mais sinceras condolências pela irreparável perda. Pelo exposto, ficam dispensadas quaisquer outras justificativas da presente moção. Assinado por todos os vereadores, senhor presidente. Moção de pesar número 29/2025. Nos termos regimentais, apresentamos à mesa, ouvido o douto soberano plenário, respeitadas as formalidades regimentais, moção de pesar aos familiares do saudoso e querido Inácio Amaro Neto, que no dia 23 de agosto de 2025, pela vontade de Deus, deixou esta vida a caminho da vida eterna junto ao Pai Celestial. Inácio, grande pioneiro da nossa cidade e carinhosamente conhecido como Inácio Taxista, foi um trabalhador incansável, que por muitos anos transportou moradores e visitantes para São Paulo e outras localidades, sendo um dos poucos profissionais dessa época. Criou seus filhos na ilha com dedicação, sempre buscando oferecer o melhor à sua família e cultivando amizades que marcaram gerações. Sua vida é exemplo de esforço, simplicidade e amor ao próximo, deixando lembranças que permanecerão na memória de todos. Se dê conhecimento desta moção à sua esposa, Aparecida Almeida, aos seus filhos e filhas, Inácio, filho, Lucas, Vanessa, Kátia e Débora, aos seus netos e aos demais familiares e amigos, acrescentando que o povo de Ilha Cumprida, através de seus representantes legalmente constituídos, externa a esses familiares as mais sinceras condolências pela irreparável perda. Pelo exposto, ficam dispensadas quaisquer outras justificativas da presente moção. Plenário dos Emancipadores, assinada por todos os vereadores, senhor presidente. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para fazermos juntos 1 minuto de silêncio. Uma vez que a tribuna foi dispensada por todos os vereadores, peço que seja feito um intervalo de 10 minutos, conforme determina o regimento interno da Casa.
Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Todos estão presentes, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente da ordem do dia. Parecer, projeto de lei 133/2025. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, reunidas ordinariamente nessa data, para apreciar e exarar parecer ao projeto de lei número 133/2025, da autoria da senhora prefeita municipal, após analisar a matéria, as comissões de conjunto exaram o seguinte parecer. O projeto de lei número 133/2025 dispõe sobre ratificação da resolução 007/2025 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, com saúde. As comissões de conjunto se manifestam pela constitucionalidade, legalidade e pela viabilidade financeira do projeto de lei em apreço. As comissões de conjunto se manifestam favoráveis à aprovação da matéria em apreço, recomendando que seja o projeto de lei 133/2025 encaminhado ao douto soberano plenário para apreciação, observado para sua aprovação o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do parágrafo 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Edna Barbosa Colasso, presidente, Emerson Grilo Rodrigues, relator, José Roberto Venâncio de Souza, membro. Comissão de Orçamento e Finanças, Mozart Roberto Silvestre, presidente, Ivan Heleno da Silva, relator, Oeder Cusner de Ramos, membro. Vido o parecer das comissões, coloco em discussão o projeto de lei número 133/2025, de autoria do Poder Executivo. Encerrada a discussão, coloco em votação. Informam que o quórum é de maioria absoluta em votação nominal. Vereador Emerson Grilo. Pela aprovação. Vereadora Edna Colasso. Pela aprovação. Vereador Oeder Cusner. Pela aprovação. Vereador Roberto Frajola. Pela aprovação. Vereadora Márcia Romano. Pela aprovação. Vereador Miguel Tavada. Pela aprovação. Vereador Ivan Heleno. Pela aprovação, presidente. Vereador Mozart Silvestre. Aprovação, senhor presidente. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário o projeto de lei número 133/2025, de autoria do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Parecer, projeto de lei 134/2025. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida ordinariamente nessa data para apreciar e examinar o parecer ao projeto de lei 134/2025, da autoria da senhora prefeita municipal, após analisar a matéria, a comissão exara o seguinte parecer. O projeto de lei 134/2025 dispõe sobre a denominação do Centro de Eventos João Salvador Pinto de Melo, Palhaço, Xixinelo e da outras providências. A comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em apreço. A comissão se manifesta favorável à aprovação da matéria em apreço, recomendando que seja o projeto de lei 134/2025 encaminhado ao douto soberano plenário para apreciação, observado o quórum de 2/3 do membro da Câmara na forma do parágrafo 1º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Edna Barbosa Colasso, presidente, Emerson Grilo Rodrigues, relator, José Roberto Venâncio de Souza, membro. Lido o parecer 134, presidente. Vido o parecer das comissões, coloco em discussão o projeto de lei número 134/2025, de autoria do Poder Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Emerson Grilo. Fico feliz em poder votar o projeto de uma homenagem ao Xixinelo, um grande amigo. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, o homem que gravou um bordão, né? Quem não conhecia, olha a hora, vamos acordar. Acordei muito com ele. Fico feliz de poder fazer parte dessa homenagem e estar aqui hoje votando no saudoso, querido e amigo Xixinelo, que vai ficar sempre nas nossas memórias e, se Deus quiser, os nobres pares irão aprovar esse projeto e colocaremos a denominação do centro de evento como o Palhaço Xixinelo. Só isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Ivan Eveno. Eu também quero expressar minha felicidade, né? O Xixinelo é uma figura da nossa cidade eterna aí, praticamente, porque todo mundo sempre tá lembrando dos seus feitos na cidade. Assim, eu quero cumprimentar a Vanessa, o Mário Lúcio e a Vânia, são seus filhos, toda a família. E o nosso vereador Guilherme lembrou aqui do Olha a Hora, e eu me lembro muito bem quando tinha as festas que ele fez o homem mais feio de Ilha Comprida. Aí sempre que tinha as festas, tinha o concurso do homem mais feio da Ilha Comprida, mais de 10 metros de linguiça. Então, o Xixinelo é uma figura, o nosso palhaço Xixinelo, e muito merecido estar homenageando ele lá, porque fez muita felicidade para o povo de Ilha Comprida também. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto Frajola. Só fazer um reconhecimento à figura pública importante, que foi o seu João Salvador de Pinto Melo, o Xixinelo. E talvez aqui ninguém saiba, mas eu trabalhei com o Xixinelo. Enquanto ele falava o bordão lá, olha a hora, quem colocava as músicas e quem fazia ali a sonoplastia na rádio, por bastante tempo fui eu. Trabalhei com ele e ele tinha um programa das 6 às 8 da manhã e pude aprender bastante com ele, uma figura realmente que faz parte da história de Ilha Comprida. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Informo que o quórum é de 2/3 dos membros da Câmara em votação nominal. Vereador Emerson Grilo. Pela aprovação. Vereadora Edna Colasso. Aprovação. Vereador Weder Kuzner. Pela aprovação. Vereador Roberto Frajola. Aprovação. Vereadora Márcia Romano. Aprovação. Vereador Mig Talada. Pela aprovação. Vereador Ivan Eveno. Pela aprovação, presidente. Vereador Mozart Silvestre. Aprovação, senhor presidente. Esse presidente também vota pela aprovação. Declaro aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário o projeto de lei número 134/2025, de autoria do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Parecer projeto de lei 85/2025. Na qualidade de relator especialmente designado em caráter excepcional para apreciar e exarar parecer ao projeto de lei número 85/2025, da autoria do vereador José Roberto Fernandes de Souza, após analisar a matéria, passo a expender o seguinte relatório e parecer. Em nome das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, o projeto de lei 085/2025 sobre a limpeza de terrenos do município de Ilha Comprida e da outras providências. Este relator se manifesta pela constitucionalidade e legalidade do projeto. É o parecer que seja o projeto de lei 85/2025 encaminhado ao douto soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, em único turno de votação, na forma do parágrafo 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município, Sala das Comissões, relator especialmente designado. Parecer 085, senhor presidente. E do parecer das comissões, coloco em discussão o projeto de lei 085/2025, da autoria do vereador Roberto Frajola. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto Frajola. Senhor presidente, esse é um projeto muito importante, porque ele, além de manter e aumentar, né, a multa para quem mantém os seus terrenos, né, abandonados, ele permite que a Prefeitura Municipal faça a limpeza e mande a conta para o proprietário. Nós temos um caso da semana passada, escorpião amarelo, uma infestação grande ali na região do Balneário Britânia, e a Prefeitura foi lá, ela limpou a calçada, mas não pôde limpar o terreno. E quem viu no vídeo, viu que é um terreno no centro da cidade, de grande valor comercial, mas literalmente abandonado, gerando risco para as pessoas. É um projeto que tem apoio das agentes de endemias, tem o apoio da sociedade e eu tenho certeza que terá o apoio dos nobres pares. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Informo que o quórum é de maioria absoluta em votação nominal. Vereador Emerson Grilo. Pela aprovação.
Vereadora Edna Colasso. Pela aprovação. Vereador Weder Kuzner. Pela aprovação. Vereador Roberto Frajola. Aprovação. Vereadora Márcia Romano. Pela aprovação. Vereador Miguel Talada. Pela aprovação. Vereador Ivan Eveno. Pela aprovação. Vereador Mozart Silvestre. Aprovação, senhor presidente. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário o projeto de lei número 85/2025 de autoria do vereador Roberto Frajola. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Parecer projeto de lei 117/2025. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, reunidas ordinariamente nessa data para apreciar e exarar parecer ao projeto de lei número 117/2025, da autoria da senhora prefeita municipal, após analisar a matéria, as comissões de conjunto exaram o seguinte parecer. O projeto de lei número 117/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 268.630,28. As comissões de conjunto se manifestam pela constitucionalidade e legalidade e pela viabilidade financeira do projeto de lei em apreço. As comissões de conjunto se manifestam favoráveis à aprovação da matéria em apreço, recomendando que seja o projeto de lei 117/2025 encaminhado ao douto soberano plenário para apreciação, observado para sua aprovação o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do parágrafo 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Edna Barbosa Colasso, presidente; Emerson Grilo Rodrigues, relator; José Roberto Venâncio de Souza, membro; Comissão de Orçamento e Finanças, Mozart Silvestre, presidente; Ivan Heleno da Silva, relator; e o Éder Kuzner de Ramos, membro. Lido o parecer do projeto 117, senhor presidente. Lido o parecer das comissões, coloco em discussão o projeto de lei número 117/2025, de autoria do Poder Executivo. Encerrada a discussão, coloco em votação. Informo que o quórum é de maioria absoluta em votação nominal. Vereador Emerson Grilo. Pela aprovação. Vereadora Edna Colasso. Pela aprovação. Vereador Weder Kuzner. Pela aprovação. Vereador Roberto Frajola. Pela aprovação. Vereadora Márcia Romano. Pela aprovação. Vereador Miguel Talada. Pela aprovação. Vereador Ivan Eveno. Pela aprovação, presidente. Vereador Mozart Silvestre. Aprovação, senhor presidente. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário o projeto de lei número 117/2025 de autoria do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Parecer projeto de lei 118/2025. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, reunidas ordinariamente nessa data, para apreciar e exarar parecer ao projeto de lei 118/2025, da autoria da senhora prefeita municipal, após analisar a matéria, as comissões de conjunto exaram o seguinte parecer. O projeto de lei 118/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 170. As comissões de conjunto se manifestam pela constitucionalidade e legalidade e pela viabilidade financeira do projeto de lei em apreço. As comissões de conjunto se manifestam favoráveis à aprovação da matéria em apreço, recomendando que seja o projeto de lei 118/2025 encaminhado ao douto soberano plenário para apreciação, observado para sua aprovação o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do parágrafo 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Edna Barbosa Colasso, presidente; Emerson Grilo Rodrigues, relator; José Roberto Venâncio de Souza, membro. Comissão de Orçamento e Finanças, Mozart Roberto Silvestre, presidente; Ivan Heleno da Silva, relator; o Éder Kuzner de Ramos, membro. Lido o parecer 118, senhor presidente. Lido o parecer das comissões, coloco em discussão o projeto de lei número 118/2025, de autoria do Poder Executivo. Encerrada a discussão, coloco em votação. Informo que o quórum é de maioria absoluta em votação nominal. Vereador Emerson Grilo. Pela aprovação. Vereadora Edna Colasso. Aprovação. Vereador Weder Kuzner. Pela aprovação. Vereador Roberto Frajola. Aprovação. Vereadora Márcia Romano. Pela aprovação. Vereador Miguel Talada. Pela aprovação. Vereador Ivan Eveno. Pela aprovação, presidente. Vereador Mozart Silvestre. Aprovação, senhor presidente. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário o projeto de lei número 118/2025, de autoria do Poder
Executivo. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Parecer projeto de lei 119/2025. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, reunidas ordinariamente nessa data, para apreciar e exarar o parecer ao projeto de lei número 119/2025, da autoria da senhora prefeita municipal, após analisar as matérias das comissões de conjunto, exaram o seguinte parecer. O projeto de lei 119/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 68.832,50. As comissões de conjunto se manifestam pela constitucionalidade, legalidade e pela viabilidade financeira do projeto de lei em apreço. As comissões de conjunto se manifestam favoráveis à aprovação da matéria em apreço, recomendando que seja o projeto de lei número 119/2025 encaminhado ao douto soberano plenário para apreciação, observado para sua aprovação o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do parágrafo 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Edna Barbosa Colasso, presidente, Emerson Grilo Rodrigues, relator, José Roberto Venâncio de Souza, membro. Comissão de Orçamento e Finanças, Mozart Silvestre, presidente, Ivon Heleno da Silva, relator, Oeder Kuzner de Ramos, membro. Lido o parecer do projeto 119, senhor presidente. Vido o parecer das comissões, coloco em discussão o projeto de lei número 119/2025, de autoria do Poder Executivo. Encerrada a discussão, coloco em votação. Informo que o quórum é de maioria absoluta em votação nominal. Vereador Emerson Grilo. Pela aprovação. Vereadora Edna Colasso. Pela aprovação. Vereador Oeder Kuzner. Pela aprovação. Vereador Roberto Frajola. Aprovação. Vereadora Márcia Romano. Pela aprovação. Vereador Mig Tavada. Pela aprovação. Vereador Ivan Heleno. Pela aprovação, presidente. Vereador Mozart Silvestre. Aprovação. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário o projeto de lei número 119/2025, de autoria do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário que continue com a leitura. Parecer projeto de lei 135/2025. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida ordinariamente nessa data para apreciar e exarar parecer ao projeto de lei 135/2025, de autoria do novo vereador Emerson Grilo Rodrigues. Após analisar a matéria, a comissão exara o seguinte parecer. O projeto de lei 135/2025 dispõe sobre a denominação da divisão de zoonoses de Ilha Cumprida para Centro de Bem-Estar Animal e apoio às zoonoses de Ilha Cumprida, Dr. Adilson Antônio Amêndola. A comissão se manifesta pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em apreço. A comissão se manifesta favorável à aprovação da matéria em apreço, recomendando que seja o projeto de lei 135/2025 encaminhado ao douto soberano plenário para apreciação, observado o quórum de 2/3 dos membros da Câmara na forma do parágrafo 1º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Sala das Comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Edna Barbosa Colasso, presidente, Emerson Grilo Rodrigues, relator, José Roberto Venâncio de Souza, membro. Lido o parecer do projeto 135, senhor presidente, que é o último. Vido o parecer das comissões, coloco em discussão o projeto de lei 135/2025, de autoria do vereador Emerson Grilo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Emerson. Uma homenagem ao doutor Adilson, um grande amigo, não só meu, tanto que ele cuidou dos animais dessa cidade, o carinho que ele tinha pela causa, brigava muito em defesa deles. Não tinha hora para ele nas ajudas, não era financeiro. Ele sempre atendeu por amor. Na sua enfermidade, ficou internado alguns dias, até o dia que ele foi entubado, ele estava dando receita, orientando de que maneira cuidar. Até no seu leito, ali no hospital, ele estava dando assistência. Um amor incondicional, não só as pessoas, não só os animais, mas as pessoas também. Um grande amigo, nos tornou muito parceiro essa união de eu gostar bastante, cuidar também. Quantas e quantas famílias que têm os seus pets recorreram a ele, e sempre ele de portas abertas. Um profissional excelente, exemplar, de extrema confiança. Os meus bichinhos em casa ele cuidou a vida inteira. Ele foi extremamente prestativo em tudo. Ajudou nas zoonoses, e isso eu estou dizendo coisa de 30 anos atrás.
ele esteve sempre presente nesse zelo e nesse cuidado. Então, uma homenagem a ele que fica eternamente lembrado nos nossos corações. Deus achou graça de levá-lo, uma perda que eu não tenho palavras para dizer o que é, extremamente irreparável, mas é o que eu posso fazer, é ter ele dentro do coração e colocando a denominação do Centro de Zoonoses hoje com o seu nome, e vou ter muita alegria disso, pedir aos pares que, pela aprovação, tenho certeza, o doutor Adilson é um cara extremamente do bem, e que Deus abençoe a sua família, porque eu sei que a separação da carne é muito ruim, mas enfim, eu só quero pedir o apoio dos nobres para que tenha aprovação desse projeto e a gente possa, sim, pôr a denominação das zoonoses com seu nome, porque é extremamente merecido. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Roberto Frajola. Só fazer, primeiro, parabenizar o vereador Grilo pelo projeto e fazer um reconhecimento do doutor Adilson, um amigo, até puxei aqui no WhatsApp para ver a última vez que a gente tinha conversado e nem sabia que ele tinha ficado doente, né? E realmente é uma perda para o município muito grande. A gente sempre viu nele essa vontade de ajudar, né? Sempre está à disposição. Então, ótimo projeto, vereador. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Informa que o quórum é de 2/3 dos membros da Câmara em votação nominal. Vereador Emerson Grilo. Pela aprovação. Vereadora Edna Colasso. Pela aprovação. Vereador Weder Kuster. Pela aprovação. Vereador Roberto Frajola. Pela aprovação. Vereadora Márcia Romano. Pela aprovação. Vereador Mig Tavada. Pela aprovação. Vereador Ivan Eveno. Pela aprovação, presidente. Vereador Mozart Silvestre. Aprovação, senhor presidente. Esta presidência vota pela aprovação. Declaro aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário o projeto de lei número 135/2025, de autoria do vereador Grilo. Bom, eu quero agradecer aqui novamente a presença do nosso vice-prefeito, que está aqui presente em todas as sessões. O ex-presidente dessa casa também teve aqui, o Rodrigo Giz. O ex-vereador Daniel da Silveira Ramos também esteve aqui presente. Queria agradecer a presença. Agradecer aí o suplente vereador, o Beto Sanches, né, que está aqui presente com a gente. O David também, empresário do município, esteve aí acompanhando. Também quero agradecer a presença dele. Seu Léo, que sempre está aí com a gente, se recolheu, acho que devido ao horário aí que a sessão se avançou hoje. A Vita, que normalmente nos acompanha, hoje está aqui presente, hoje mandou mensagem que está na internet, apesar que o pessoal que está acompanhando em casa, acredito que houve uma pane aí na internet e está cortando, então peço desculpas, né? Eu acho que é no município todo, até Iguape, eu acho que acredito que também está assim. O ex-presidente dessa casa, o Maurício Fran, né, que também esteve aqui com a gente, teve que estar procurador jurídico, parece que na Câmara de Itariri. E a liderança aqui de Pedro de Toledo, perdão, não é Itariri, é Pedro de Toledo. O Wagner aí, liderança dos Carabanas, os demais que estão aí no plenário e o pessoal que acompanha a gente em casa e pelas redes sociais. Então, eu queria agradecer vocês aí que nos acompanharam até agora. E nada havendo mais a ser tratado, agradeço a presença de todas e de todos e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no próximo dia 2 de setembro de 2025, terça-feira, às 18 horas. Uma boa noite a todos.